Olá, amigos! Tudo bem, crianças? Estamos aqui para ouvir mais uma mensagem para este culto infantil. Vocês já cultuaram aí? Já cantaram com a tia Lívia e todo mundo? Legal, agora nós vamos ouvir a mensagem. E essa mensagem de hoje fala sobre uma família muito grande. Vocês saberiam dizer aí que família é essa? Uma família enorme de muitos filhos. Quem lembra? Quem sabe dizer aí? Vai falando aí, vai falando. Uma família muito grande. Vou falar. É a família de Jacó. Jacó tinha muitos filhos. Ele teve, sabe quantos filhos? 12 filhos. 10 mais 2. Jacó teve 12 filhos. Mas quando ele era mais jovem, ele foi para a casa do tio Labão. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais nova se chamava Raquel. Jacó ficou encantado, muito encantado com Raquel. E aí, gente, ele quis muito se casar com ela. E aí ele falou para Jacó: eu quero me casar com Raquel. Eu a amo demais. E aí Labão falou: tá bom, eu vou te dar a mão de Raquel para você se casar. Mas vou fazer o seguinte: você vai ter que trabalhar para mim durante 7 anos para você se casar com ela. Jacó concordou. Tá bom. Trabalhou, cuidou dos animais de Labão. E aí os animais de Labão começou a crescer, aumentar a quantidade de animais, porque Deus estava abençoando Labão por causa de Jacó. E aí, quando terminou os 7 anos, na noite do casamento, Jacó todo feliz, Labão deu a filha mais velha para se casar com Jacó. Jacó ficou muito chateado porque não era esse o combinado. E aí ele falou: mas não é de costume a gente dar a filha mais nova para se casar primeiro. O que vão pensar da Leia? Aí Jacó: tá bom, então vamos fazer o seguinte: eu quero me casar com Raquel. Aí Labão falou: tá, então vou fazer o seguinte: você vai trabalhar para mim mais 7 anos. Eu te dou Raquel em casamento. E aí Jacó concordou. Não estava muito satisfeito não, mas ele concordou, porque o combinado não tinha sido esse, né? Mas enfim, trabalhou mais 7 anos para se casar com Raquel. E aí, claro, Labão deu a mão de Raquel em casamento. E ele ficou muito feliz, porque ele amava Raquel. Só tinha um problema. Raquel não podia ter filhos. E aí, gente, Raquel ficou triste com isso, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos. E aí Jacó foi tendo filhos com a Leia, foi tendo filhos com as concubinas. A Raquel também deu a sua concubina para se casar, para poder ter filhos com ele, para dar filhos para ela. E aí, olha, gente, a família de Jacó foi só aumentando, foi só crescendo. Olha que família grande. Olha quantos filhos, todos meninos. Olha, teve muitos filhos. Ele teve uma menina também, mas a maioria era menino. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando 2 aí, né? Sabe o que aconteceu? Deus abençoou Raquel. E aí Raquel
teve o seu primeiro filho da sua barriguinha. Nasceu o primeiro filho da mulher que ele amava. Jacó já estava mais velhinho, né? Mas nasceu um filho chamado José. Depois, Raquel foi abençoada novamente. E aí, outro filho lhe nasceu, um Benjamim. Foi o filho mais novinho de todos. José era um menino muito especial. José era inteligente, educado, obediente, temente a Deus principalmente. Gente, José fazia tudo direitinho. Tudo que Jacó falava para ele fazer, ele fazia. Ele era muito bem visto por todo. Ele era um menino muito educado, muito obediente a Deus. Seus irmãos não gostaram muito disso, não. Eles ficavam com inveja, sabe? Muita inveja do seu irmão. Porque ele fazia tudo certo e os irmãos só faziam besteira, só desobedeciam, faziam coisas erradas, sabe? Eles davam muito trabalho para Jacó. E aí, é claro, né, que isso não é legal. Isso deixa o papai, né, os papais entristecidos. Mas José não. José era diferente. E isso fazia muita alegria, dava muita alegria para o seu pai. Gente, uma certa vez, José contou um sonho para os seus irmãos. Ele disse para os seus irmãos que todos estavam colhendo trigo, aqueles feixes de trigo. E aí, lá no campo. E aí, de repente, o feixe dele ficava em pé e o feixe dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. Gente, ele foi contar isso para os irmãos e os irmãos ficaram com muita raiva. Ficaram muito chateados e dizendo: por acaso você vai ser o nosso rei, é isso? É. Mas aí passou alguns dias, ele teve um outro sonho. Ele disse também que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E aí ele contou esse sonho para os irmãos e contou também para Jacó. Jacó repreendeu ele na hora. Disse: meu filho, você pensa que todos nós vamos nos inclinar diante de você? Não. Os irmãos começaram a tratar ele com grosseria e mesmo que despertou inveja nos irmãos. Eles: até parece que nós vamos nos encurvar diante de você. E aí começou a ficar tratando mais ainda José com grosseria. Mas Jacó, apesar de ter repreendido seu filho, Jacó ficou pensando, sabe? Porque Jacó entendeu que alguma coisa diferente poderia acontecer. Mas ele ficou guardando isso no seu coração. Então, um certo dia, Jacó pediu para os irmãos irem no campo, lá no campo, apacentar as ovelhas, porque Jacó tinha muitos animais. E aí, gente, eles saíram do acampamento e foram lá pastorear as ovelhas. Olha lá. Todos foram pastorear as ovelhas. E aí, enquanto eles estavam lá pastoreando as ovelhas, claro, Jacó
ficava preocupado, porque ele não confiava muito, porque os filhos deles acabavam fazendo coisas que deixava Jacó muito preocupado. E aí, enfim, ele falou com os filhos para irem lá pastorear as ovelhas. As ovelhinhas estão aqui. Caiu. Vou botar aqui as ovelhinhas. E ele estava lá, todo mundo pastoreando as ovelhas. Sabe, Jacó ficou meio preocupado, porque eles estavam muito longe, era muito longe do acampamento deles. Era lá perto da cidade de Siquém, era muito longe. E aí Jacó falou assim, José, vai lá, leva comida para os seus irmãos e vai lá ver como que eles estão. E aí Jacó estava aqui no acampamento. E aí José saiu de lá e foi até os irmãos. Chegando bem próximo, quando eles estavam se aproximando, avistou os irmãos de longe. Deixa eu tirar aqui. Ele avistou os irmãos de longe. E aí os irmãos falaram assim, lá vem aquele sonhador, Vamos fazer o seguinte, vamos matar ele? Isso mesmo, gente! Sabe o que eles pensaram? Isso mesmo, pensaram em tirar a vida de José. Mas o irmão Rúben falou assim, não vamos fazer isso não. O que vão falar de nós? O que nosso pai vai pensar? Não, a gente não pode fazer isso. É muito grave isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos jogá-lo num poço. A gente tira a túnica que o nosso pai deu. Eu tinha até esquecido de falar isso. Outra coisa que Jacó tinha feito, tinha dado uma túnica colorida, de manga comprida até os pés, muito linda para eles. E ele tinha ficado com inveja disso também. Aí ele fala assim, a gente pega aquela túnica dele e suja de sangue e diz que pro nosso pai que um animal feroz o matou. Mas aí foi isso que eles fizeram. Pegaram um poço, tinha um poço aí perto, eles pegaram e jogaram lá dentro do poço. Jogaram dentro do poço. E aí José ficou gritando, não, pelo amor de Deus, me ajudem, não façam isso comigo, não façam isso. E aí, gente, o que aconteceu? Estava passando um grupo de viajantes por ali que estavam indo a caminho no deserto. O que eles fizeram? Tiraram José do poço, arrancaram a sua túnica, arrancaram a sua túnica e sabe o que fizeram? Não mataram José, não. Mas eles venderam José para esse grupo de viajantes. E esse grupo de viajantes levou José lá para o Egito e vendeu José como escravo para um homem chamado Potifar. Potifar era o chefe do exército de Faraó. Grande Faraó. Olha, Potifar era o chefe do exército. Potifar deixou José lá trabalhando na casa dele. E os irmãos, sabe o que os irmãos fizeram? Olha aqui. Sujaram de sangue a túnica dele. E aí, sujaram de sangue, a túnica dele. E levaram
para o seu pai. E aí todos saíram de lá. Charlene vai... Não, peraí. Ó. Todos saíram. Voltaram para casa e mostraram o seu pai a túnica suja de sangue. Quando Jacó viu a túnica suja de sangue, Jacó pensou logo: um animal feroz matou o meu filho. Jacó ficou tão triste, Jacó chorou muito. Jacó, gente, ficou de luto por vários anos, muitos anos. Ele ficou de luto por muito tempo. E aí, ele ficou tão triste, ó, quando mostrou a túnica. Ele ficou tão triste, que ele pensou: um animal feroz matou meu filho. Ai, chorou demais. E aí ele passou a ter só um filho da esposa amada dele, Raquel, que era o Benjamim. Na cabeça dele já tinha perdido José. E os irmãos não contaram nada, ficaram quietinhos. Passados-se alguns anos, o nosso querido José foi preso injustamente. Foi preso numa grade, ó, numa prisão. Sabe por quê? Ele não tinha feito nada de errado, mas ele foi preso injustamente. E aí ele ficou muitos anos lá preso. Mas, passados alguns anos, o faraó teve um sonho. E não havia ninguém, gente, que interpretasse esse sonho. Ninguém conseguia descobrir o significado desse sonho. Então, um servo do rei Faraó, copeiro do rei, lembrou que ele conheceu José na prisão e que José também tinha interpretado alguns sonhos para ele. E aí ele chamou o José lá, o faraó mandou chamar o José na prisão. E o José foi lá. E aí ele contou o sonho para Faraó. Aí Faraó falou assim: agora sim, agora tem uma pessoa que sabe interpretar um sonho que eu tive. E aí, gente, José falou assim: não, mas isso não é de mim, isso é o Senhor que faz isso por mim, o Senhor que cuida de mim. E ele me fez interpretar esse sonho. Sabia, José, mesmo passando por todas as suas dificuldades, mesmo com todas as lutas, José sempre confiou em Deus. Ele sempre foi fiel a Deus. Quando ele estava na prisão, quando ele era judiado dos irmãos, ele sempre confiou em Deus, sempre foi temente e obediente a Deus. E aí, quando ele chegou lá para falar com o Faraó, ele não cresceu o seu coração, pelo contrário, ele glorificou a Deus e ele disse que foi por causa de Deus que ele conseguiu interpretar o sonho. E aí, o José explicou para ele tudo o que ia acontecer. O sonho falava de 7 anos de muita comida que ia acontecer mais para frente. E depois mais 7 anos de muita fome. E aí o José falou assim: olha, você vai ter que estocar comida, guardar bastante comida, para quando chegar os 7 anos de fome, você ter comida à vontade. Aí o faraó falou assim: não, eu quero que você esteja aqui do meu lado, eu quero que você seja o governador do Egito, porque você vai me ajudar a fazer isso. Você é quem vai administrar tudo. Você será a segunda pessoa mais importante aqui no Egito. Primeiro será eu.
depois será você. E aí Deus foi abençoando grandemente a vida de José. E ele se tornou o governador do Egito. E aí quando vieram aqueles anos de muita comida, teve comida estocada para tudo quanto é lugar. Mas quando chegou os anos de fome, não só ali no Egito tinha comida, mas nas redondezas do Egito, não tinha, a comida foi acabando. E aí, o que aconteceu? Jacó mandou os seus filhos irem até o Egito, porque ele ficou sabendo que lá tinha comida. Mandou ele lá, os filhos irem lá para poder comprar comida. E eles foram. Chegando lá, a grande surpresa. José reconheceu os seus irmãos, gente. Mas os irmãos não reconheceram. José encheu os sacos deles de comida e colocou o dinheiro de volta dentro do saco. E aí eles voltaram para casa. E nosso amigo está de cabeça para baixo. Fica aí. Não vai cair. Bom, eles voltaram com o saco e quando chegaram, que abriram o saco, o dinheiro estava ali dentro. E aí os irmãos falam, não, deve ter havido algum engano. Não, não é possível. A gente deu o dinheiro, a gente pagou. Bom, aí eles foram, comeram aquela comida e tal. Passou algum tempo, a comida acabou. E Jacó falou para eles irem lá de novo comprar mais comida. E falou assim, ó, vocês vão levar o dinheiro para comida e vão levar aquele dinheiro que veio de volta na saca. Então vocês vão levar o dinheiro em dobro. E eles saíram, partiram de novo para o Egito, chegaram lá, se curvaram diante do governador do Egito. Quem era? José. E eles pediram para comprar. Aí José falou assim, por acaso vocês são espiões? E eles disseram, não, nós não somos espiões, nós só viemos comprar comida. E aí José não estava aguentando mais segurar. Ele sabia que eram os irmãos dele e começou a fazer um monte de perguntas. Perguntou sobre Benjamim, o irmão dele mais novo. Perguntou sobre o pai Jacó. Perguntou se estava vivo. Foi fazendo um monte de perguntas e eles não estavam entendendo nada. E aí, gente, eles perguntaram, José perguntou um monte de coisas. E eles ficaram confusos, sabe? Ele falou assim, cadê o irmão mais novo? Olha só, quando vocês só vão embora, só vão voltar aqui de novo para comprar comida, só vou permitir, que isso na primeira vez, hein? Ele falou que só ia permitir se Benjamim fosse lá para eles verem. Aí na segunda vez que eles foram, Benjamim foi. Ele chorou, abraçou, chorou, ele não aguentou a emoção, chorou de muita emoção. E aí ele revelou que ele era o José, o irmão que ele tinha vendido. Quando os irmãos ouviram isso, eles ficaram apavorados. E aí o José falou assim, não se preocupe, não fiquem tristes porque vocês fizeram isso comigo. Eu perdoo vocês. Sabe por quê? Porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse para salvar a vida da nossa família. Se isso não tivesse acontecido, nós teríamos morrido de fome. E aí, hoje, eu sou o governador do Egito e tenho possibilidade de guardar comida. Tive a possibilidade de guardar comida para o sustento nosso. Olha, gente, que coisa maravilhosa. E aí, ele pediu para levar Jacó lá. Jacó, quando ficou sabendo, chorou muito. Ele ficou tão emocionado que ele quis ir logo lá para o Egito para poder ver o filho dele que ele tanto amava.
E aí foi uma festa só, gente. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida de Jacó, quando ele viu o seu filho. E aí ele ficou muito feliz mesmo. E essa é a nossa história. Terminou. A gente volta da próxima vez, tá bom? Deus abençoe, tá, crianças? E ó, faça como José. Seja um herói perdoador. Seja como José. José foi um herói da fé. Teve muita fé e por isso Deus o abençoou grandemente. E também um herói perdoador. Deus abençoe vocês, tá? Mua!